caros alunos, amigos e parceiros institucionais do Instituto Mucará Brasilã. É com muita satisfação, com muita alegria, que nós comunicamos o lançamento da nossa programação virtual, da nossa programação online, a partir do dia 31 de maio, com a palestra O Brasil Não Foi Colônia, ministrado por mim mesmo, Loriel Rocha. O Brasil Não Foi Colônia é o nome do título de uma palestra feita em 1957 pelo historiador paulista brasileiro, professor Dr. Tito Livio Ferreira. O título da palestra, a princípio, pode soar como ingênuo ou como provocador, e, entretanto, esta não é a verdade do fato, absolutamente. O Brasil Não Foi Colônia diz respeito a uma evidência documental que tem sido deliberadamente ocultada ou escamoteada pela historiografia oficial, não só brasileira, bem como portuguesa. O historiador Tito Livio Ferreira e o seu irmão Manuel Rodrigues Ferreira levantam uma documentação poderosíssima no século XX, aonde fica evidenciado, ambos os irmãos analisam mais de 150 mil documentos e publicam esses documentos em várias obras que eles constroem no século passado. Dentre essas várias revelações documentais que eles fazem, está esta verdade tida hoje para nós como algo absurda, como, por exemplo, o fato do Brasil não ter sido colônia de Portugal. Juridicamente, isto é um fato, e é um fato de verdade. O Brasil nunca foi colônia. O Brasil foi província ou estado, em termos documentais. A palavra colônia, inclusive, não existe em nenhuma documentação oficial portuguesa. E essa palavra passa a ser entendida ou lida, o Brasil passa a ser lido como sendo colônia de Portugal, a partir de uma reinterpretação ou de uma leitura cujo erro historiográfico começa com Rafael Blutot, que tem um dicionário, e em cima desse dicionário, Blutot insere a palavra colônia. E a partir dessa inserção da palavra colônia, começam-se alguns erros de leituras documentais que são feitos no Brasil. Portanto, documentalmente não existe até o século XIX nenhuma documentação que fale que, de fato, o Brasil foi colônia de Portugal. Ora, se isso é uma verdade, como é que nós podemos pensar Portugal a partir dessa perspectiva? E como é que nós podemos pensar o Brasil também a partir dessa perspectiva? Isto é, da perspectiva de não ter sido colônia? O que estará implícito por trás da documentação historiográfica brasileira? Para que nós possamos entender a gravidade desta inserção dessa palavra colônia, nós temos que ter em mente que, historicamente, Portugal foi um país criado pela Ordem do Templo de Portugal, pela Ordem Templária. E os descobrimentos é um feito não da coroa de Portugal, mas sim um feito, os descobrimentos marítimos é um feito da Ordem do Templo e de sua sucedânea, a Ordem de Cristo. Inclusive, o Brasil, em termos documentais, por bulas papais, não é cedido à coroa de Portugal. O Brasil é pertence documental da Ordem de Cristo. Só isto, somente isto, por exemplo, nos faria ter que reler ou revisar a história que nos é ensinada de uma forma e colocá-la sobre uma perspectiva autêntica, sobre uma perspectiva correta. É em cima da releitura dessas fontes documentais, as quais nós apresentaremos, inclusive os autores e os cronistas brasileiros que falam especificamente sobre esse fato. Portanto, não é só Tito Livio e nem tampouco Manuel Rodrigues Ferreira que vão falar sobre isso, mas há uma sequência de cronistas oficiais da coroa portuguesa que atestam esse mesmo fato. Evidentemente que Portugal, enquanto império, teve os seus excessos, e absolutamente essa palestra tem o sentido de colocar panos quentes dentro de uma situação. Mas o nosso sentido é bem outro. O nosso sentido é de fazer uma releitura de fontes históricas que têm sido deliberadamente escamoteadas ou ocultadas do público, seja brasileiro, seja português. Para, a partir dessa perspectiva, que nós possamos fazer uma leitura
histórica e identitária nacional do que é o Brasil, do que são os brasileiros e qual é o contexto desse país inserido dentro do mundo. A palestra O Brasil Não Foi Colônia vai ao ar dia 31 de maio, às 10 horas, para que qualquer um possa, a palestra é gratuita. Entretanto, para assistir a palestra, é preciso se inscrever no seguinte e-mail: secretaria@brasilan.com.br. A partir da inscrição, nós enviaremos a quem tiver se inscrito para assistir a palestra ao vivo e online, nós estaremos enviando um link. É com este link que vocês poderão aceder ou acessar a nossa sala de aula virtual e participar ativamente da palestra, fazendo perguntas, enfim, interagindo dentro da medida do que essa plataforma online nos permite interagir. Nós notificamos também que o número de vagas é limitado e que é necessário, reitero, fazer a inscrição através do e-mail secretaria@brasilan.com.br. Até lá, muito obrigado.